Foi um encontro muito singular que se deu no quadro de um congresso internacional do Pen Club, no ano de 1966. Foi um congresso muito importante, aquele congresso em que o Pablo Neruda foi aos Estados Unidos, né, é um poeta comunista, e vários escritores latino-americanos, Vargas Llosa, o crítico Emir Rodrigues Monegal, poetas importantes, Nicanor Parra, por exemplo, a Vitória Ocampo, que era a grande dama, aristocrata da literatura argentina, que aliás em público se reconciliou com o Pablo Neruda nessa ocasião. E o temário era um temário. Eu participei de uma mesa redonda cujo tema era o escritor na era eletrônica, dirigida pelo Marshall McLuhan e pelo Buckminster Fuller. Mas, paralelamente a isso, o Monegal, que era um grande crítico e professor de Yale, de origem uruguaia, ele bolou um encontro, uma mesa redonda com os escritores latino-americanos presentes, que eram vários. E o Rosa pretextou qualquer coisa, que não estava bem, não quis participar do encontro, mas ficou no auditório assistindo. E, como estávamos de brasileiros, éramos o Rosa e eu acabei, embora eu já tivesse tido contato com ele, porque eu escrevi sobre meu tio Iauaretê, eu não tinha tido nenhum contato assim mais íntimo. E lá naquela ocasião, dois escritores brasileiros juntos, num determinado contexto, e o Rosa, curiosamente, embora fosse um diplomata, fosse uma pessoa de larga experiência internacional, um embaixador, ele era uma pessoa ele tinha uma certa timidez mineira. E eu sou de temperamento diferente, eu sou uma pessoa de temperamento expansivo, meio barroquizante, eu já fiz amizade com vários escritores, etc. E o Rosa estava meio sossegadão ali no canto dele. E houve um piquenique, assim, de uma espécie de confraternização dos escritores presentes em todas as partes do mundo, da África, da Ásia, da Europa. O Arthur Miller era o presidente do Pen Club americano, que foi a entidade que me convidou. E eu estava vendo ali, foi a minha primeira vez que eu fui a Nova York, eu estava olhando, deslumbrado aquela paisagem mondrianesca de Manhattan, na Baía de Hudson, e o Rosa me chama à parte, me segrega ali daquele grupo todo, começa a conversar comigo. E eu tinha dado a ele, no dia anterior, exemplares da revista Invenção, dois exemplares, onde eu tinha publicado os primeiros fragmentos das minhas galáxias, que hoje estão editados em forma de livro, tem um CD. E havia, nessa primeira publicação, um pequeno prefácio, que depois eu não incluí, porque achei dispensável, que tinha o título 2 dedos de prosa sobre uma nova prosa. E nesse prefácio eu dizia que aquele livro era um livro que eu ia fazer de uma maneira inconvencional. Ele ia ser um livro não costurado, com as folhas soltas, numa caixa, e que poderia ser lido em qualquer ordem, porque cada página daquele livro, que no fim terminou em 50 cantos, um longo poema, hoje eu vejo mais como um longo poema, o prosa poema de 50 cantos, cada uma daquelas páginas, como uma mônada, ela continha o livro inteiro e tinha a sua singularidade, era diferente de qualquer outra, etc. Aí, quando eu vou conversar com o Rosa, ele me chama, a primeira coisa que ele me diz é o seguinte: você me deu aquelas revistas, você não sabe o que você tem na mão. Eu falei, mas como assim? Ele falou, aquele texto é o demo. Ele falou assim, aquele texto é o demo. Eu falei, mas por quê? Porque, não, aquele texto é o demo, você soltou o demo naquele texto. Eu falei, bom. Daí ele disse, olha, mas tem uma coisa, não provoque demais o demo, não faça o livro de folha solta, faça um livro comum, já basta, o demo já está lá, não precisa criar mais. E eu pensei, disse, bem, o Rosa é um grande escritor, eu admiro muito o Rosa, um grande inventor da linguagem, mas ele tem um gosto visual, plástico, bastante convencional. Eu era uma pessoa ligada ao movimento de poesia concreta, que tinha sido lançado no mesmo ano do Grande Sertão, em 56, comemoramos 40 anos este ano, desde a Exposição Nacional de Arte Concreta, e estava ligado às experiências mais radicais, no campo da tipografia, no campo da pintura. E as capas dos romances do Rosa, feitas pelo Poti, de um certo gosto regionalista, uma coisa meio portinaresca. Assim, bem, eu não vou ouvir esses conselhos, que são conselhos que partem de uma visualidade tradicional, e eu tenho outro projeto. Daí eu respondi para ele assim, de uma maneira meio desacralizadora, não, eu vou fazer isso porque eu sou um kamikaze da literatura. Ele ficou meio assim, né, e ficou assim, não fez outro comentário. Daí começou a me falar sobre o demo. Parece que aquele dia ele estava particularmente endemoniado. E me disse várias coisas. Uma delas, que eu lamento não ter tomado um apontamento naquela questão, mas uma delas, ele estava me falando do processo de composição dos textos dele, em particular do Grande Sertão. Ele dizia assim, olha, quando me vem o texto, eu fico nu, rolo no chão, luto com o demo de madrugada no meu escritório, e depois, naquele
contexto, naquele impacto eu escrevo, naquele impulso eu escrevo. Eu já comecei a ver que o homem, aquela coisa que ele falava do demo, não era uma metáfora, era uma coisa que ele trazia realmente, presencialmente, quase que encarnada. Ele suscitava um demo, assim, sei lá. Eu não estou falando, eu sou uma pessoa nesse particular, eu sou agnóstico, quer dizer, não estou vendo o demo como figura, mas ele convocava uma negatividade com a qual que seria, por exemplo, para o Mallarmé poderia ser o horror da página branca, com a qual ele dialogava dialeticamente para daí resgatar o texto. Essa personalidade, que para o Mallarmé poderia ser o acaso, para ele era o demo, né, que está presente no Grande Sertão Veredas, atravessa o livro inteiro. Daí continuou falando coisas, isso tomou praticamente o tempo da coisa. Eu mal pude tomar uma taça de vinho branco, tem uma mesa lá de guloseimas, de comes e bebes, que eu também praticamente, aquela altura, hoje tenho um problema de diabetes adquirida, mas naquela altura eu era patagoela, numa mesa daquelas eu produzia verdadeiramente uma devastação. Eu não pude, porque o Rosa estava ali, e eu cada vez mais elevado naquela coisa, e aquele clima demoníaco. Daí começou a dizer uma coisa que me espantou muito, porque as pessoas diziam que o Rosa era muito conservador, que ele era um embaixador itamarateano, uma pessoa. Daí ele começou a me falar do fascismo. Ele disse assim, começou assim de supetão, disse assim, o fascismo você não sabe, mas o fascismo é o demo. Daí ele disse, porque eu sei, porque eu estive lá, e eu sei que é o demo. Né? Porque eu tive que lidar com os alemães para proteger refugiados judeus. E não deu mais detalhes, soltou aquilo. E eu fiquei espantado, porque eu não sabia daquela história. E depois eu vim a conhecer o fato real, vi depoimentos, então de fato ele teve um papel muito, digamos assim, de grande bravura pessoal, de grande bravura ética, não é? Dando respaldo na sua posição. Ele era, acho que, cônsul do Brasil, em Hamburgo, e dando respaldo a judeus que queriam fugir da Alemanha nazista, através de passaporte e tudo isso, né? O que é muito bonito do ponto de vista ético e desmente aquela imagem de um Rosa ausente, protocolar, né, ligado mais àquelas pompas de embaixador, que de fato ele é um homem de grande vivência humana. Né? Depois daquela luta que ele disse que fez com o demo, né, eu acho que tudo que ele faz é meio autobiográfico, né, porque realmente um pouco de Geobaldo ele tem, um pouco dessa onça carnívora ele tem, porque ele come as coisas, né, aquela imagem também do estômago de ostra, quer dizer, ele é um sujeito, assim, é uma antropofagia e um canibalismo generalizado em termos de linguagem, né? Ele toma o bem dele onde ele encontra, né? E de fato eu acho que o Rosa, não no sentido biográfico, mas no sentido da atitude, ele tem uma atitude voraz e devoradora em relação à linguagem. E essa atitude é uma atitude plenária. Eu diria que o Rosa é tipicamente o que eu poderia chamar, e é uma tradição latino-americana, um escritor neobarroco. A profunda vocação barroca da literatura e das artes plásticas brasileiras e da música, basta ver o barroco mineiro, né, o barroco mulato, como se chama, essa constante barroco, que é uma das constantes fundamentais da literatura brasileira. Existe uma outra, que é o estilo despojado, o estilo reticente, que é a grande tradição do Machado de Assis, ou a tradição geométrica de um João Cabral, e mesmo de certos aspectos da poesia concreta. Mas essa grande tradição barroca, que vem desde Gregório de Matos, o Padre Vieira, que é o imperador da língua portuguesa, como dizia Fernando Pessoa, essa encontra no Grande Sertão do Rosa e em textos como esse do Rosa, uma dimensão neobarroca contemporânea. E não foi à toa que o Glauber Rocha, que é em filmes como o Deus do Diabo, de Terra em Transe, é especificamente um cineasta neobarroco, misturou um pouco, fez uma coisa, o processo de aglutinação semelhante. Ele pegou um pouco dos sertões de Euclides da Cunha, um pouco do Grande Sertão do Guimarães Rosa, um pouco de Godard, um pouco de Eisenstein, e aquela invenção que ele tinha, natural, da capacidade cinematográfica dele, como ele dizia, eu sou o cinema novo, e fez o que fez, na verdade, um filme belíssimo, né? E neobarroco, ninguém pode dizer que não sei aquelas imagens todas, né? Eu sou um homem muito urbano, né? Eu sou eu sou paulistano, eu me sinto bem em Nova York, me sinto bem em Paris, nas cidades urbanas. Eu sou urbano, se eu for para o interior, ficar 2 dias, aquele silêncio, eu moro numa rua que tem perto da PUC, que tem ruído, tem curso noturno. Então se eu for para o interior e fico 2 dias no interior, aquele silêncio total me deixa nervoso, eu começo e não aguento. Não dá, quer dizer, não, eu preciso da coisa urbana. Então, realmente, não sou vocacionado para...
mentalmente até que gostaria muito de conhecer aquelas veredas e aquele setor. Eu realmente conheci o personagem, aquele personagem, o vaqueiro, porque eu estive uma vez em Cordisburgo, né, e lá estava vendo na casa do Roger uma exposição de fotos, de objetos do Roger, e me aparece uma personagem que parece que sai de uma foto, que tem foto do tamanho natural, quase, e sai o próprio, como é o nome dele, aquele... Manuelzão. Manuelzão sai da sua foto, ele industriosamente, ele fazia isso, eu acho que para, naturalmente, receber alguma gratificação dos visitantes, mas você estava olhando, de repente ele saía, ele estrategicamente estava meio atrás lá da sua foto, saía e você via aquele homem ali se materializar, daí ele contava que ele era aquele personagem, etc, etc. E a casa onde o Rosa nasceu já é muito pitoresca. Até a cidade, veja bem que a cidade já tem um nome rosiano, é Cordisburgo. É um padre que inventou esse nome, é o Burgo do Coração, latim, português. Né? Cordisburgo. E o pai do Rosa, não me lembro, ele tem um nome, que é um desses nomes compostos. Flodoardo. Como é que é? Flodoardo. Flodoardo. Flor do Ar, você vê, é um personagem do Rosa, quer dizer, ele estava já biograficamente, um homem que nasce em Cordisburgo, o pai Flor do Ar, quer dizer, ele tem que inventar, Reobaldo, Liobaldo, Baldio, e coisa desse tipo, quer dizer, de fato, ele estava predestinado a isso, na verdade, até pelos biografemas e pela topografia do tal Burgo, e Burgo, inclusive, não é uma palavra, é uma palavra de origem alemã, de origem, não é, francesa, eu acredito que não seja uma palavra original do português, talvez de uma fonte latina, mas enfim, de qualquer maneira, é já uma palavra que se usa num certo contexto mais cultivado, um burgo você falaria em determinados momentos, né? E Cordisburgo, quer dizer, de fato, só podia ser uma cidade onde o Rosa nasceu de um pai com um nome que é um poema rosiano, né? E vai morrer do coração, aliás, por uma má causa, porque discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, que é uma instituição mundana, que nada tem a ver com a literatura, uma coisa decorativa, eu fico espantado como é que uma pessoa mete, eu não sei se é fardim e espadão, ou espadinho e ou fardim, não sei se é espadão e fardim, ou fardim e espadão, porque de fato as coisas são reversíveis, é como dizia o Oswald de Andrade, uma cartola nasce elegante. Eu não acredito, inclusive, que o Rosa tenha morrido por causa disso. Parece-me que eu ouvi dizer que havia uma profecia, uma cartomante, alguém que ele ouviu, que disse que no dia que ele fosse recebido solenemente em alguma cerimônia, ele tomasse cuidado, retardasse o momento em que ele fosse receber essa homenagem, porque ele poderia morrer. E parece que ele levou bastante tempo para tomar posse, né? Porque ele tinha medo que a tal cerimônia fosse a cerimônia de posse da academia, né? E de fato, em seguida morreu. E de fato, uma pessoa como Rosa morrer por uma coisa tão trivial, é melhor morrer como Goethe, que é uma personalidade. O Rosa é uma personalidade goetheana, que é um grande senhor, um embaixador, uma grande personalidade, né? Só que o Rosa morreu, até se pode dizer, precocemente, deveria ter muitos anos mais de vida, e o Goethe morreu aos 82 anos, depois de terminando de escrever as últimas linhas do segundo Fausto, e pedindo mais luz, né? Licht. Essa ideia, de fato, da vanguarda ou da retaguarda, é uma ideia que esses termos expressam assim, bastante precariamente, que são metáforas militares, mas não há outra maneira de enfrentar essas formas. De fato, eu tenho uma ideia de vanguarda que não exclui a ideia de tradição. Quer dizer, a literatura nova dialoga com o melhor daquilo que existiu na literatura do passado. Eu não é à toa que sou um tradutor de literatura de várias línguas e tradições, que estudo línguas para efeito de traduzir literaturas e poetas não apenas modernas, desde a Bíblia hebraica e a poesia homérica até a poesia clássica chinesa, mas o Rosa creio que era uma personalidade que partilhava dessa ideia, como outros grandes escritores da nossa época, como por exemplo Joyce ou Pound, que são escritores cuja obra de arte. Não há por acaso o romance famoso do Joyce chama-se Ulisses, porque ele reescreve a Odisseia Homérica no enclave urbano de Dublin, né, transformando Ulisses num judeu irlandês, Bloom, né, que refaz em termos assim, paródicos a viagem, o périplo de Ulisses, só que refaz esse périplo num dia só, até o Ulisses é a duração de um dia. Então eu acho que o Rosa era ao mesmo tempo um clássico da língua e um escritor, inventor de ponta, né? E com essa característica, como ele tinha um grande poder linguístico, ele às vezes fazia coisas que parecia que ele estava inventando, ele estava simplesmente ressuscitando
palavras que existiam sepultas no léxico tradicional, riquíssimo da língua portuguesa, que hoje em dia cada vez menos é conhecido, que as pessoas não têm mais leitura de clássicos, as pessoas vão direto à comunicação visual, televisão, etc. E não vão aos textos. Né? E o Rosa tinha um vocabulário imenso. Então, por exemplo, quando ele fala a palavra tutameia, parece uma palavra montagem oceana. Né? E, no entanto, é uma palavra que existe. Você pega, por exemplo, estudos de filologia do João Ribeiro, essa palavra vem de tuta e meia. É uma palavra que existe na nossa língua e que tem essa forma abreviada, sincopada, tutameia, significando uma ninharia. Né? Então, aquilo que parecia uma invenção do Rosa é uma sábia reatualização de uma palavra morta que ele repõe no tesouro da língua. É a mesma coisa nonada. As pessoas pensam que ele fez uma montagem de não, no, nada, e de fato não é isso. Nonada existe tanto no português como no espanhol. Né? Significando uma coisa de nada. Né? Só que o Rosa dá a esse nonada um peso metafísico, porque é um nonada visto naquela situação metafísica de um sertão, onde o jagunço é uma espécie, o Reobaldo é uma espécie de personagem que está em permanente luta com o demo. Né? Aquilo que o Rosa disse que fazia como escritor, o Reobaldo realiza. Né? Na sua vivência do sertão, é uma espécie de filósofo sertanejo, sempre as turras com o demo e extremamente, vamos dizer assim, assustado consigo mesmo, na medida que ele aparentemente está amando um personagem masculino, quer dizer, dentro daquela ética machista e varonil do jagunço, o fato de ele sentir amor por Teodorim, que só se revela mulher no final, na verdade, é alguma coisa que o incomoda profundamente, que o faz sentir a presença do demo, através daquela coisa que lhe parece não natural, né? Dentro daquela concepção, vamos dizer assim, varonil e masculina, numa sociedade máscula do jagunço. Então é um erro a pessoa pensar que o Rosa era um escritor regional. Como fez a leitura que foi feita por muito tempo pelo crítico Wilson Martins, que é caracterizadamente um crítico muito conservador, e que nunca entendeu a linguagem do Rosa, não é? Porque ele achava que o Rosa era um bom escritor regionalista que tinha sido mal conduzido, na verdade seduzido pelas experiências de vanguarda, e estava fazendo pesquisas vocabulares, experimentos de linguagem que descaracterizavam exatamente a sua capacidade de contador regionalista, etc., na linha de um Simões Lopes Neto e de uma certa tradição brasileira. E, na verdade, não é nada disso. O Rosa era um escritor que juntava o regional e o universal de uma maneira extremamente sofisticada e, às vezes, fazia com que determinadas palavras estrangeiras parecessem até deformações caipiras. Por exemplo, ele disse que um determinado personagem é smart, só que esse smart é o smart, inglês, adaptado a uma pronúncia do interior de São Paulo, não é? Ou do interior de Minas, né? E outras, ou coisas outras, como, por exemplo, ele inventa uma determinada frase, você pensa que aquilo é uma criação dele, então num nu os adversários se engalfinharam, né? Não é bem assim, mas a palavra num nu existe, a expressão num nu, e você vai ver, é uma tradução que ele faz direta do alemão, onde existe essa frase in eine nu, significando num ato, num momento, e traduz isso diretamente para o português, e nós pensamos na palavra nu como nudez, e aquela coisa de nu, qualquer pessoa entende, sem explicação de dicionário, que aquilo significa num repente, num momento, num ato. Aquela ideia de nudez parece uma ideia distante, de coisa assim, de mostração instantânea. Né? E essa é a sabedoria que ele tem. Né? Ele faz isso, ele tem um adjetivo soposo que ele faz, que é o alemão de gíria supis, quer dizer, uma coisa que ele simplesmente traduz para o português, soposo, no sentido, e você pensa que é uma coisa que ele inventou assim, né? E outro aspecto que eu me lembro, que eu não tive muitos contatos com Rosa, além desse em Nova York, eu tive mais alguns, mas um muito bom uma vez, no Itamaraty, na divisão de fronteiras, que era dirigida por ele, e a um certo momento, depois que terminava o expediente, ele mudava a personalidade, ele passava a falar dele próprio na terceira pessoa, não por vaidade, não, é por uma espécie de respeito que ele tinha, uma objetivação que ele fazia da sua própria obra. Então ele dizia, o Rosa faz isso, o Rosa faz aquilo, e tendo tempo mudava o registro dele e ele passava a falar nele próprio em terceira pessoa. Então ele dizia, dizem que o Rosa é regionalista e coisa e tal, e daí ele ria, dava uma risadinha muito, assim, uma risadinha assim, bem típica dele, e dizia assim, eu me divirto muito com isso, porque diz, olha, eu fiz Rosa, ali aquela paisagem, aquele crepúsculo mineiro, não é nada de crepúsculo mineiro, é um crepúsculo que eu vi na Holanda, misturei com umas coisas que eu vi em Hamburgo, com umas coisas de Minas, misturei tudo aquilo e joguei lá, e as pessoas dizem que eu estou pintando uma cena do interior de Minas e eu estou fazendo uma espécie de omelete ecumênico. Né? E daí ele dizia assim, o Rosa é como uma ostra, projeta o estômago para fora,
pega tudo que tem a pegar, de todas as fontes possíveis, introjeta de novo aquele estômago, mastiga tudo aquilo e produz o texto. O dicionário, de fato, se poderia dizer que é um repertório de poesia fóssil. A poesia está fossilizada na etimologia das palavras. Assim como no ideograma chinês você tem aquilo visualizado. Né? Sol e lua juntos, pintados, significa processo de luz total, claridade, brilho, radiância. Sol e lua. Se você somar naquele mundo que ainda não tecnológico, qual é a maior ideia de brilho que você pode ter? Você soma a luz do sol e da lua. É brilho. É uma poesia, é um poema. Isso é etimologia. O Rosa tem toda a razão. Eu acho que o Rosa pode ser definido como o Joyce brasileiro. Isso é a melhor maneira de dar um paradigma para que as pessoas no campo da literatura universal identifiquem o tipo de trabalho rosiano. É verdade que isso é prejudicado por certas traduções. O Rosa tem uma excelente tradução para o italiano, tem uma excelente tradução para o espanhol, do italiano é do Bizzarri, do Grande Sertão, estou falando. Do espanhol é do falecido recentemente do Henri Crespo, poeta. Tem uma boa tradução para o alemão, embora a tradução para o alemão do Rosa, a mais radical, a mais criativa, não seja do Grande Sertão. É do próprio Maier Claso, que é um excelente tradutor. O Maier Claso fez uma excelente tradução de um dos textos mais difíceis do Rosa, sobre o qual eu escrevi, que é o Meu Tio Yaoretê, Mein Onkel de Yawar, que é editado, uma belíssima edição, e transformado depois naquilo Hörspiel, que é uma espécie de peça radiofônica típica do rádio alemão, de alto nível, né? Uma coisa que nós não temos essa tradição no Brasil. Não é radionovela, vamos dizer assim, a leitura, vamos dizer assim, animação oral de textos escritos de alta qualidade. E fez um grande sucesso essa tradução dele. Agora, por exemplo, no caso da tradução para o inglês, e isso eu até fiz uma questão, eu tenho umas poucas cartas de Guimarães Rosa, 2 ou 3, não me recordo exatamente. Numa delas eu pergunto a ele especificamente como é que ele autorizou essa tradução para o inglês, não é? Essa Henriette Dionys, que se chama... A única coisa interessante na tradução é o título, que é uma frase feita muito bonita em inglês, que é Devil to Pay in the Backlands, que não tem nada a ver com o Grande Sertão deles, mas pega o lado demoníaco. Não é? E ele me disse de uma maneira muito assim, evasiva, que numa primeira fase era preciso catequizar os pagãos para o Rosa, chamar os pagãos para o regaço do Rosa, que depois se tratava de uma catequese mais apurada, etc. E eu pensei comigo que, enfim, era uma ideia ilusória dele, porque dificilmente uma grande editora, depois de investir e pagar uma tradução, irá fazer uma segunda, precisaria o livro ter muito sucesso, etc. E, de fato, a tradução para o inglês do Rosa elimina todas as partes de elaboração de linguagem, vira uma espécie de western spaghetti, quer dizer, uma banana western, né? Quer dizer, você não... Por que um escritor americano conhece o português ou o inglês, que lê aquilo, não entende por que a gente chama o Rosa de Joyce, porque ali o que tem é um roteiro de western italiano. Eu não acredito numa verdade, assim, como original. Eu acho que a verdade é uma construção do espírito humano, não é? A verdade é uma criação, ela é construída historicamente. Eu acho que todas as línguas, eu digo, quanto mais difícil o escritor, mais traduzível ele é. Mas não traduzível no sentido referencial, como faz o tradutor-intérprete num congresso. Recriado. Porque só é interessante, do meu ponto de vista, que sou um tradutor, que me dedico a isso há muitos anos, desde os anos 60, de várias línguas, a tradução de poesia só é interessante quando a gente tem um autor difícil pela frente. Eu estou muito mais interessado em traduzir Joyce, do Finnegan Wake, como traduzido, do que traduzir Somerset Maugham ou algum desses escritores banais de língua inglesa, que há muitos, não é? Um desses romances que eu chego a ler em aeroporto. Isso nenhum, quer dizer, jamais passaria pela minha cogitação e me pagasse o preço que pagasse, jamais faria isso. E agora, o Rosa sim, o Joyce sim, e assim eu entendo. Eu acho que quanto mais difícil, quanto mais difícil a tradução no plano do que seria uma tradução referencial de tradutor-intérprete, quando se trata de uma obra de arte verbal, mais traduzível, transcriável, reinventável é para o poeta tradutor, para o artista tradutor. Não é? Isso eu acho que é uma atitude, um ponto de partida fundamental, aliás, do qual eu parto todos os trabalhos de tradução que tenho feito, que eu prefiro até chamar de transcriações. O tradutor, isso é um ponto de vista que vem da teoria da tradução de um grande ensaísta
alemão, judeu-alemão contemporâneo, que suicidou-se perseguido pelo nazismo, que é o Walter Benjamin, que hoje está muito em evidência. Ele tem um trabalho fundamental do 25, se alguém me recorda, sobre a teoria, a tarefa do tradutor. E nesse trabalho, ele citando a opinião de um outro autor, ele diz que em vez de que os tradutores, de um modo geral, fazem uma coisa errada. Em vez do tradutor, por exemplo, está falando de uma tradução de uma língua qualquer para o alemão, em vez do tradutor tentar germanizar o sânscrito ou germanizar o grego, deveria helenizar o alemão e sanskritizar o alemão, quer dizer, fazer com que a língua se submetesse ao sopro violento da língua estrangeira para expandir os seus horizontes. E isso é que deve ser feito na tradução. É isso que o Roger fazia na sua linguagem. O escritor e o tradutor estão constantemente em processo de alargar as fronteiras da língua. Não é? Nesse particular, o Roger, por exemplo, lançava muito todos os recursos que tinha. Eu já citei exemplos que ele usava de palavras estrangeiras que ele praticamente transformavam naquele momento o português em alemão, não é? Ou em inglês. Não é? E, além disso, fazia também isso no plano da sintaxe, de certas organizações sintáticas, etc. Né? Então, esses procedimentos de transgressão visam a ampliar as fronteiras da língua, fazer com que ela vá a extremos limites, não é? Abalada pela força da língua estrangeira. E essa é a grande tarefa da tradução, ampliar o horizonte da língua de chegada ao contato e ao sopro violento da língua estranha. Essa é a postura que me parece parelha. Quem coloca muito bem isso é um grande escritor cubano, o Lezama Lima, que é um outro neobarroco, tem um romance chamado, o título do romance é dado em italiano e aclimatado ao espanhol. Em vez de dizer paraíso, como diz em espanhol, seria paraíso, ele diz paradiso, tomando do Dante diretamente. E ele tem uma frase que conceitua a opinião dele em relação à atitude do escritor, do artista. Solo lo difícil es interessante. Essa é a frase básica dele. Só estou interessado no difícil. Eu subscrevo. Houve quem dissesse, o caso próprio Wilson Martins, eu cito o Wilson Martins, porque são opiniões que eu já referi por escrito, que entendia que era um absurdo, que era uma reivindicação, vamos dizer, absurda das vanguardas, estabeleceu um paralelo como Augusto, eu, enfim, outros estabeleceram entre o Joyce e o Rosa. Porque, diz ele, o próprio Rosa, numa declaração, teria dito que não leu o Ulisses por inteiro. Ora, isso é de uma tremenda ingenuidade. Em primeiro lugar, não se deve nunca tomar ao pé da letra as declarações dos escritores. O escritor é um fingidor como o poeta. Né? Há uma grande simulação. Goethe já dizia, você não pode tomar ao pé da letra o que diz um escritor. E, sobretudo, o escritor não gosta de falar das suas influências. Alguns escritores, eu falo, porque eu também sou crítico, então aí eu tenho uma fidelidade metalinguística ao trabalho de escrever. Mas, de um modo geral, os escritores não gostam de falar das suas influências. Alguns, um ou outro fala, mas geralmente dissimulam. Escondem o leite, como se diz. Né? E depois é ingênuo, não precisa ler Ulisses por inteiro. Ulisses é um romance de quase 600 páginas, basta você ler 2 páginas do Ulisses, já sabe, percebe as técnicas, sobretudo um homem criativo como Rosa. Ulisses, desde o começo até o fim, está pontilhado de invenções de vocabulários, de jogos sintáticos, etc. O que eu escrevi sobre a linguagem da ODT, eu faço uma comparação entre o estilo do Rosa neste conto, que trata da metamorfose de um caçador de onças, de um onceiro em onça, feita dentro do olhar do próprio espectador, que praticamente não fala nada e vê essa metamorfose em ato, e um texto do Joyce, escrito em Zurique. Ele morava perto do zoológico de Zurique, está enterrado lá, né? E onde, nesse texto, ele procura repassar para o texto os sons que ele ouvia dos vários bichos do zoológico. E o texto é fantástico, cheio de entremeado, de trocadilhos. E o Rosa, da última fase, ou seja, o Rosa de Tutameia, o Rosa do meu tio de Auareté, esse é, sem dúvida, não apenas influenciado pelo Joyce, primeiro do Ulisses, mas pelo Joyce do Finnegan's Wake. Isso já há trabalho nesse sentido, há estudos nesse campo que desenvolveram essa hipótese de uma maneira muito clara. De modo que entender que ele não é influenciado pelo Joyce, diga bem, influência todo escritor tem. Na verdade, também ele dizia que não gostava do Macunaíma, do Mário de Andrade. Eu acredito que ele não gostasse, porque o resultado final é muito diferente do trabalho dele. Mas há coisas no Macunaíma que são procedimentos de mistura de várias camadas de linguagem, de recuperação de frases do populário, jogos paródicos, e sem dúvida nenhuma, o livro foi publicado em 28, o Grande Sertão é de 56, quer dizer, o Rosa é um homem culto, não podia ignorar uma das coisas, um dos pilares do nosso modernismo. Então é isso, eu acho que ele é um escritor profundamente universal, sem perder a dimensão do local. Há uma tremenda dialética nele, não é?
A crítica, por exemplo, já apontou para a relação entre o drama do Reobaldo com o Demo e o Fausto goetheano, né? Que você sabe que na contemporaneidade o tema do Fausto foi retomado por Thomas Mann, né? Que encarnou o Fausto num compositor de vanguarda que faz um pacto com o Demo para levar a música às suas últimas consequências. E, ao mesmo tempo, isso é uma alegoria da Alemanha sendo demonizada pelo nazismo, né? Então, de um certo modo, né, a crítica já se referiu a esse ponto, o Guimarães Rosa já fez isso também com o sertão dele, é um sertão metafísico, é um sertão ontológico, na verdade. Tem um livro do Heidegger que se chama Hundswege, né, que seriam veredas na floresta, e que eu posso traduzir por entre veredas. Até a palavra veredas, de certa maneira, dentro de um bosque, no caso é diferente do bosque. A floresta negra heideggeriana e o sertão do Rosa são duas realidades botânicas e ambientais diferentes. Mas, de qualquer maneira, essa ideia das entreveredas, das veredas do sertão, é uma ideia metafísica em ambos os escritores. São veredas, inclusive, do descaminho humano, né, que terminam no grande. Então, o diabo não existe, o que existe é o homem humano. Né? Começa com o diabo no meio do Demo no meio do Torvelinho, né, no nada, e depois o que existe é o homem humano. O diabo não existe. A proposta do diabo e a negação do diabo e a humanidade se propondo, ficando acima do diabo, que é um tema fausto. Assim como no Fausto termina o homem fazedor, evadindo-se das mãos do Demo, e por influência de um ser andrógeno, dos anjinhos andrógenos, no Grande Sertão, por influência de Diadorim, que é um personagem andrógeno, não é verdade? O homem humano pode, afinal, afirmar o diabo não existe, o que existe é o homem humano. Quer dizer, a factividade humana que é o tema final do Grande Sertão, mais do que toda esse enredo místico que existe, metafísico, mas acaba sendo proposto à humanidade, né? O fazer do humano, a façanha humana acaba sobrelevando, e por mediação de um ser andrógeno. Quer dizer, não por acaso existe esse paralelo muito curioso com o Fausto. Eu concordo com o Antônio Cândido, realmente o Grande Sertão é um mundo no seu sentido mais amplo, a ideia do livro como universo, a ideia do cosmos contido no próprio livro, né? Agora, eu acho que essa cartografia, ou essa topografia do Grande Sertão, sem dúvida poderá ser recuperada por alguém que acompanha as anotações do Rosa. Ele tinha aquelas cadernetas de viagem, era médico, não é, do interior de Minas. Eu acho que com as referências se poderá, há quem tenha tentado reconstituir em termos fotográficos a viagem do Rosa. Agora, provavelmente não vai coincidir exatamente, é um mapa que é alterado pela fantasia, pela imaginação, não é? Porque, de fato, aquele sertão é um sertão metafísico, não é? Este filósofo, Max Benzer, que tem um livro sobre a inteligência brasileira, em que ele se ocupa, entre outros da Clarice Lispector, do Rosa, de vários artistas plásticos, Volpe, Lígia Clark, enfim, Bruno Jorge e tal. Ele vê no Grande Sertão que ele chama, ele cita um filósofo alemão, Leibniz, que tinha uma preocupação com como se poderia justificar a bondade de Deus num mundo onde a gente vê o triunfo constante da maldade, etc, etc. Então essa justificativa filosófica da bondade de Deus ou da correção da providência divina tem um nome que vem do grego, que é theodiceia, de que é justiça, a tentativa de rastrear a justiça de Deus, de procurar saber por que Deus escreve certo por caminhos tortos, né? É uma especulação filosófica, já está antes do pensamento filosófico ocidental, já é uma especulação que vem do livro de Jó, onde Jó se rebela contra a injustiça de determinados atos que Deus comete contra ele, sendo inocente, assim por diante. E ele diz que o caso do Grande Sertão é exatamente o caso de uma teodiceia, onde, através do Demo, o que é justificado, finalmente, é a providência divina, porque as coisas, no fim, acabam por si. Aquele redemoinho final acaba por se consertar em uma figura mais harmoniosa com o final, com o Reobaldo já dizendo que o diabo não existe, que existe um homem humano. Eu faria até uma ressalva, eu diria que não é bem mais então uma teodiceia, não é? Teo, Deus, é uma antropodiceia, porque na realidade o que existe é o homem humano. Quer dizer, não é tanto a celebração do divino, mas a celebração da dimensão da humanidade, na sua capacidade de vencer as veredas da danação, que eu acho que seria o grande recado humanista e final do Grande Sertão Veredas. Sem dúvida, existe a dimensão da viagem.
Quer dizer, Ulisses, basicamente, o que ocorre na Odisseia é a dimensão da viagem. Quer dizer, a volta de Ulisses querendo se reintegrar em Ítaca, não é verdade? No seio de Penélope. E todos os acidentes que essa viagem sofre, como é que todos os perigos que ele tem que vencer e passar, desde o canto das sereias, todos os outros problemas que ele sofre, para voltar a Ítaca e ao regaço da Penélope, que o está esperando, tecendo um tapete infinito, que ela tece de dia, desmancha de noite, etc. Eu acho que existe essa dimensão odisseica, ulisíaca, no Grande Sertão, na medida em que aquilo envolve toda uma viagem, e uma viagem ponteada de feitos, de lutas. Porque outra coisa importante do Homero é que a Ilíada, aí no caso a Odisseia na realidade é uma continuação da Ilíada, é a volta, depois da vencida Guerra de Troia, como é que Ulisses volta a Ítaca. Mas a Ilíada é um poema pontilhado por guerras, né? A primeira palavra da Ilíada é Menes, a ira de Aquiles. A primeira palavra do poema máximo da literatura ocidental é ira, o que diz bastante sobre a natureza humana. A ira de Aquiles é o tema básico da Ilíada, e essa ira se traduz em embates de todo tipo. Quer dizer, a grande riqueza da Ilíada são essas fantásticas cenas de batalha, por exemplo, a luta de Aquiles com o Heitor, que é um principal herói de Troia, enfim, todas aquelas batalhas campais extraordinárias que tem assim, que ele descreve desde as armaduras até o fragor das armas, as peripécias todas, que tem um sentido de um dinamismo verbal muito grande, e onde não há muita subjetividade, quer dizer, não há investigação psicológica, existe o mundo dos fatos, das coisas que se embatem, etc. E isso, no Rosa, ganha dimensão metafísica, porque existem todas aquelas lutas de jagunços, mas o jagunço do Rosa é sempre um jagunço, diferentemente do herói homérico, que quase não para fazer uma reflexão. O herói, o jagunço rosiano, é um herói problemático, que está sempre metafisicamente interrogando se aquilo não é uma cilada do demos, o que existe por trás daquilo, que fica assediado por aquele estranho sentimento de amor por uma personagem que é mulher e homem ao mesmo tempo, que só vai se revelar mulher no fim, depois de morta, não é? Quando tudo que haveria, entre aspas, de pecaminoso naquele amor já tinha produzido seus efeitos na alma do Reobaldo, que se sente um pactário, que se sente, aquele amor que ele sente é como se ele tivesse vendido a alma ao demo, não é? Então existe essa dimensão épica, o epos, o confronto épico, e existe, porém, um plano que eu chamaria de metafísico. Uma das coisas mais radicais do Rosa é um trabalho dele, que foi publicado pela primeira vez, se não me engano, na revista Senhor, e foi ali que eu li, e depois foi incorporado na publicação das terceiras histórias póstumamente, e que se chama Meu Tio o Iaoretê. E é um texto extremamente radical, talvez até mais radical do que o próprio Grande Sertão Veredas, não é? Aparentemente escrito posteriormente ao Grande Sertão, embora haja quem diga que aquilo já era de elaboração, vinha de uma elaboração anterior. Mas eu acredito que na radicalização da linguagem, tudo indica que é posterior ao Grande Sertão, porque vai mais além do Grande Sertão. E é basicamente a história de um índio, que é um onceiro, ou seja, um caçador de onças, vive no sertão completamente isolado, né, e recebe de repente a visita de um personagem forasteiro, né, que não diz uma palavra durante todo, que na realidade é um diálogo sob forma de monólogo, onde o dialogismo é suposto apenas pela presença do outro, que praticamente nada diz. Enquanto que o onceiro vai respondendo como que a questões que o outro emite. Então você tem a presença do interlocutor, mas sem fala do interlocutor. E, basicamente, este onceiro começa a contar histórias de caçadas de onça. E começa a descrever vários tipos de onça, e começa a demonstrar uma afeição quase erótica pelas onças fêmeas, sobretudo uma que tem um nome de Maria Maria, que eu comparo no meu ensaio, uma espécie de Iracema, é uma espécie de personagem de Iracema, que também a Índia, a Iracema, era uma personagem selvagem, tinha traços assim, quando ela tem que dar o leite para o filho, ela faz com que uma dessas doninhas do mato morda o seio para que o leite possa aflorar, né? Tem um lado selvagem na Iracema. E ele pega essa Maria Maria e descreve a Maria Maria com o mesmo gosto assim, erotizante, digamos, com que o Alencar faz a imagem da Iracema. E o interlocutor começa a perceber que aquela afinidade, vendo aquelas histórias de onça, que ele come esse, come aquele, e aquelas afinidades com o mundo
do jaguar são tais que, no fundo, aquele cara ali não é bem um homem, aquilo parece ser uma onça. E ele começa a se cuidar, ele tem um revólver, começa a se armar, começa a se preparar para eventualmente se defender. E o onceiro, que já está começando a se transformar em onça, diante dele, percebe que ele já está desconfiado e vai reagir, e emite um rugido final, né, no qual, durante todo essa história, o Rosa sabiamente vai colocando termos de origem tupi. Né? A história começa com Nhen, que o Fernando Henrique redescobriu agora, mas Nhengatu, língua geral, né, da época dos jesuítas. Nhen significa falar, né? Nhen, né, que parece uma simples interjeição, mas é uma ideia de alguém que está falando. Né? E no final ele diz isso, a última fala, e no imaginário, nessa altura, o forasteiro está com o seu revólver atirando na onça. Ele diz assim: ui, Messê é bom, faz isso comigo não, me mata não, eu macuncoso. Faz isso não, faz não, se me arrou, remoaci, reiucana, seara, Bem, eu debrucei sobre isso e fui decifrando aqueles termos. Por exemplo, re significa amigo, moaci, meio irmão, reiucá, nascer pode ser desdobrado em amigo, matar, iucá, e a nascer quase parente. O que significaria, mais ou menos, daria o seguinte sentido: o homem-onça, vendo-se perdido, apela para seu interlocutor, em língua de janguar, com sons que querem dizer, inútil, um apelo inútil: não me mate, sou seu amigo, meu irmão, sou quase parente, por que você vai me matar? Mas havia aquele problema macuncoso, que essa eu não consegui identificar em nenhum dicionário de tupi. O Rosa usou os dicionários, depois ele me conversou, ele usou os dicionários de tupi a partir do dicionário feito pelo Gonçalves Dias, vários dicionários que existem. E daí eu escrevi para o Rosa fazendo uma pergunta específica, era a única coisa que me faltava para eu decifrar o enigma, então eu queria saber. E havia o problema seguinte, que a onça, esse onceiro, ele tinha predileção pela carne de personagens negros. Ele tinha matado inclusive um amigo dele que era um onceiro negro. Né? Então o Rosa me responde que aquela palavra macuncoso era uma nota africana, uma palavra de origem africana, que punha no final da história uma nota nigrificante, pseudo-nigrificante, como ele escreve na carta, nesses termos, para como que dizer que ele também, além de ser meio parente, meio irmão daquele que estava querendo matá-lo, o que ele tinha dito em relação aos negros não representava nenhuma hostilidade, ao contrário, porque ele também tinha sangue africano misturado, era na verdade um mestiço de índio e africano. Né? Então ele emite uma palavra em língua africana para dizer: não, eu macuncoso, eu também tenho sangue africano, né? Como que querendo desfazer a impressão desfavorável que causara pela crueldade com que ele tinha levado esse amigo dele à morte pela própria onça, que era ele é onde comia o próprio companheiro. E tudo isso, então, é uma coisa maravilhosa, porque através do embutimento na linguagem, no rugido, desses elementos semânticos, que naturalmente só a análise posterior identifica, porque realmente o leitor comum não tem condição, o leitor comum recebe o impacto daquele rugido final, vamos dizer, decodifica em termos gerais, mas na minúcia, nesse rendilhado, só a glosa hermenêutica, né? E o Rosa, nesse particular, era radical, quer dizer, ele não estava pensando em fazer em facilitar, ele não fazia o facilitário, ele escrevia no tom que a invenção dele exigia. Ui, Messê é bom, faz isso comigo não, me mata não, eu macuncoso. Faz isso não, faz não. Se me arrou, remoaci, reiucana, seara,